Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e pelas multiplataformas de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. E vamos continuar com o pastor Bergson, que está conosco lá nos nossos estúdios em Vila Velha, da TV Manaim, que vai entrevistar o nosso pastor Joman Khalil e a sua esposa Irene. Pastor Joman Khalil é um apoio nosso aos contatos e nosso tradutor para países de língua árabe. Então vamos agora se passar a nossa palavra ao pastor Bergson, que já está pronto aí para iniciar essa entrevista. Então, ao pastor Bergson e ao pastor Joman Khalil, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o casal pastor Joman Khalil, da Síria, e a irmã Irene Nazolou Wa Ananguinirina. Ela é de Madagascar. A Síria, como sabemos, fica no Oriente Médio, e Madagascar é essa ilha que fica na costa leste africana. Na realidade, é a terceira ou quarta maior ilha do mundo. E esse casal hoje vive em São Paulo. E nós tivemos a grata surpresa de conviver com o pastor Joman Khalil, porque ele traduziu Trombetas e Festas e já esteve conosco no seminário de principiantes em março e agora no seminário de grupos de intercessão. Ele trouxe a esposa, a irmã Irene. Então, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, pastor. Amém. Este casal é um casal poliglota, porque a irmã Irene, ela fala a língua de Madagascar, que é o malgache, e também o francês. Mas o casal se conheceu no Líbano, falando árabe. E em casa, eles falam inglês. Verdade. Mas vocês vão notar que eles estão entendendo o português também. Então, é uma bênção ter o casal aqui conosco. Pastor Joman, eu gostaria de saber, primeiro do senhor, qual foi a experiência que o senhor teve nesses dois seminários? Depois de ter traduzido Trombetas e Festas, ele já contou a experiência em uma das gravações, mas agora queríamos saber qual foi a experiência que o senhor está tendo nesses dois seminários. Amém. O primeiro, muito obrigado ao pastor por essa oportunidade para falar sobre que Deus fala para nós, para mim especialmente. Quando eu cheguei aqui no Manaim, primeira vez, é verdade, tem grande surpresa para mim, porque eu não conheço o que é a Igreja Maranata. Eu só passar perto de uma igreja, mas eu não conheço nada. Quando eu cheguei daqui, já traduzia em português para árabe. Nesse tempo, já foi tempo muito especial para mim, porque eu senti uma coisa, o sentido do presença do Espírito Santo, porque, é verdade, eu não pude fazer isso com o Joman, mas o Espírito Santo dá para mim que precisa para falar. Segundo seminário, quando eu cheguei no março, Sim. É verdade, eu perguntei uma pergunta para mim. Falei, por que eu estou aqui? Por que eu estou agora nesse seminário? Depois Deus me falou, precisa para você conhecer mais o trabalho do Espírito Santo. Muito importante. Na igreja e também na sua vida, a vida da sua família. Não fácil para mim, como pessoas teólogos, estudar teologia, tal, mas agora, no terceiro seminário, eu posso falar uma coisa, talvez eu nunca pensei sobre isso. Eu já entendi. E quando importância para nós, para ter relação com o Espírito Santo, personalidade. Quando ontem, especialmente quando os pastores, eles falando sobre
a razão, a revelação. É verdade, o Espírito Santo mostra para mim uma imagem. Essa imagem é falar sobre o ilimitado. Ele já ser limitado para ele levantar, limitado para ele ser ilimitado. É a nossa experiência. O nosso Deus não tem limites. Exatamente. O nosso Deus, ele opera em medidas muito além das medidas do homem. Exatamente. É a nossa experiência. Verdade. Exatamente. Glória a Deus por isso, pastor. Muito. Também quando eles falaram sobre o tempo, e esse é muito importante para mim. Eu nunca pensei sobre isso, é verdade. Eu estou agora 30 anos aceitei Jesus como meu Salvador. É a primeira vez eu entendi o que diferença para o tempo de Deus o nosso tempo. Lembrando aos irmãos que este assunto foi um assunto tratado durante a Escola Bíblica Dominical, foi tratado muito no último seminário aqui, neste final de semana, que foi o seminário de grupos de intercessão e responsáveis por grupos de assistência. E realmente, pastor, esse é um entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Exato. Porque a importância de viver no tempo de Deus. Verdade. Mesmo vivendo aqui nessa terra, porque nós trabalhamos, estudamos, né? Sim, É claro. natural. Mas a nossa alma, ela já vive a eternidade. Amém. E, irmã Irene, qual foi a sua grande experiência nesse grande- período, que é o sim. primeiro seminário dela? Exatamente. Meu grande experiência para Manaim, especialmente, foi coisa misteriosa, maravilha. Eu senti a presença do Espírito Santo verdadeira. Porque antes de todos, antes de vir aqui no Manaim, eu fui orar. Deus me fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Quando eu chego lá no Manaim, eu senti esse tanto poderoso do Espírito Santo, a presença de Deus. Me fala tudo, me explica. Tanta coisa eu não entendi mais. Eu já aceito Jesus Cristo meu Senhor Salvador, agora 23 anos. Mas quando eu chego aqui na Maranatá, na Manaim, também ontem, até hoje, Deus me fala, ou explica mais profunda, mais poderoso. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse Espírito Santo só. Por exemplo, ontem eu fui lá, depois eu ouvi essa palavra, quando eu cheguei lá no nosso hotel, onde nós dormimos aqui, o Espírito Santo me fala mais, eu fui só chorar. Eu só tenho tanta coisa no meu coração, coisa muito feliz. Eu não posso explicar, não tem palavra para explicar, mas eu fui só chorar. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Pai. Você é tão poderoso. Você é tão... Essa bondade de Deus, eu não tenho... Irmã Irene. Não tem palavra para explicar, mas tem Deus. É Deus verdadeiro que eu procuro muito tempo. Eu não sei onde, mas agora eu senti a presença dele. A sua experiência também foi a nossa experiência. Porque a experiência, inclusive da própria salvação, é uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Naturalmente que a irmã já tinha experiências com o Senhor. Mas nós também tivemos experiências novas depois disso. Né? Tivemos experiências maravilhosas de batismo com o Espírito Santo. Inclusive no seminário o senhor falou que estaria batizando pessoas com o Espírito Santo. Amém. Amém? E para que os nossos telespectadores saibam, depois do seminário, normalmente, quando nós trazemos aqui os estrangeiros, há aulas específicas com pastores do conselho,
com outros pastores, aulas específicas complementares ao seminário, mas voltadas para a necessidade dos seus países. Então, nós recebemos uma grande bênção. Amém. Eu queria citar, pastor Jouma e irmã Irene, que tê-los aqui conosco, nos alegrou o nosso coração. Amém. Que nós oramos pelo irmão, oramos pela irmã, e o pastor Jouma, ele tem um sonho. E o sonho dele é testemunhar, porque ele viaja por um mundo que para nós, parece distante. Ele viaja por muitos países ali do Oriente Médio, países do norte da África, e ele tem pedido a nossa oração, para nós orarmos por esses países onde ele viaja, porque ele deseja levar adiante aquilo que ele tem visto e ouvido em nosso meio. Amém. Verdade. Amém? Amém. Pastor, tem uma testemunho muito importante. Sim, claro. Depois de 30 anos de fé, eu já orava muitas vezes, eu ouvi, claro, a voz de Deus muitas vezes, mas depois de falar no domingo à noite, lá no culto, na igreja, No culto, nós tivemos na igreja de Praia do Canto. Isso. É uma igreja nova, eu particularmente não conhecia ainda, mas o grupo, os pastor João, a irmã Irene, nós estivemos lá na igreja de Praia do Canto e recebemos uma grande bênção. Glória Eles a querem Deus. falar sobre esta bênção. Glória a É verdade que todas as orações, primeira vez na minha vida, Deus dá para mim uma visão. Glória a Essa Deus. visão, eu falei para uma garota, eu não sabia o nome dela, eu não conhecia ela, quem ela é. Mas Deus dá para mim uma visão. Ela é no mar. Ela já viu uma pedra, mas ela tem medo para tocar a pedra ou não. O Deus dá para mim falar para ela, ou essa pedra, essa rocha é Jesus. Você precisa dessa pedra para salvar sua vida. Não tem medo dessa pedra. O mar grande, sim, tem muitos eventos, tem muitas, mas você precisa para essa pedra. Essa pedra é Jesus. Quando eu falei esse para ela chorou. E esse é o Espírito Santo, não eu. Glória a Deus. Amém. Caro telespectador, essa tem sido a nossa experiência. Nós cremos que o mesmo Espírito Santo que operou no passado, ele continua operando hoje. E assim como lá no passado, o Senhor concedeu visões, revelações, para orientar a igreja no trabalho de evangelização, hoje também o Senhor faz a mesma coisa, porque o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém. Então, o pastor teve uma experiência, a primeira visão, e isso, naturalmente, interessante é que isso produz um fruto. Há um fruto. Amém? Os dons espirituais, eles produzem frutos. Amém. A pessoa que recebeu aquela visão, ela se quebrantou e ela entendeu que ela precisava desta rocha. A rocha é Jesus. Amém. A rocha é aquilo que pode sustentar a sua vida também, meu caro telespectador, daqui para frente. Amém. Pastor Daniel, nós estamos aqui com este casal, pastor João Macalil, a irmã Irene, são lá de São Paulo, e queríamos agradecer a presença dos dois. E, pastor, devolvo a palavra para o pastor Daniel. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que maravilha, pastor Bergson, pastor Calil e a irmã Irene. Que belos testemunhos e comentários que foram feitos. E agora vamos terminar e vamos dar sequência no próximo episódio com alguns relatos sobre a obra do Espírito Santo na América Central. Vamos falar algumas coisas, então fica já para o próximo programa. Então, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus.